Olá a todos e bem-vindos ao podcast Negócios do Agro. Aqui nós vamos explorar juntos o universo dinâmico e inovador do agronegócio, trazendo convidados para falar sobre as suas experiências e discutir desafios, tendências e insights que vão inspirar você. Meu nome é Fábio Torquato e eu sou o host do programa. Vamos lá? Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento especial aos parceiros desse episódio, a AgroTravel Viagens Técnicas e a Terra Fértil. Meu convidado é formado em ciência da computação e é um verdadeiro entusiasta do marketing digital. Ele começou a carreira na área de tecnologia e hoje atua como diretor comercial do grupo Terra Fértil, uma importante revenda agropecuária do Nordeste que possui grande diversidade de produtos e serviços no agro, desde insumos até serviços de consultoria. Vou conversar com Pedro Benevides. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigadão, Fábio. Para mim é um prazer grande estar aqui. Agradeço demais a oportunidade e espero contribuir aí com você e com toda a audiência do podcast também. Bora lá, bora lá. E Pedro, para a gente começar aqui, eu queria que você contasse um pouco sobre como você foi parar no agronegócio. Você se formou e fez carreira na área de tecnologia e foi parar no agro. Como é que foi isso aí? Cara, foi bem desafiador para mim. Assim, eu conheço o Marcelo já tem uns bons anos. Marcelo, no caso, é o diretor geral do grupo Terra Fértil, né? Mas a minha vida toda eu passei desenvolvendo software. Então, eu era engenheiro de software, lidava ali com código, com máquina. Mas aos pouquinhos eu fui evoluindo também para a parte de liderança de pessoas. Então, assumi a parte de gestão, abri uma startup com alguns colegas também. Então, comecei a empreender, senti um pouco do mundo da inovação também, e a gente sempre batia muito papo, eu e Marcelo, a gente sempre foi muito próximo ali. Então sempre tinha essa sinergia boa entre a gente, e quando foi em 2019, a gente decidiu unir forças. Aí eu vendi a minha participação na startup que eu estava fazendo parte, e decidi entrar de cabeça na Terra Fértil. Então, assim, desde então, imergido nesse processo para tentar entender esse mundo do agro aí, que evolui a cada dia, e está sendo um desafio tá sendo uma história muito boa de se contar para mim. Assim, eu saí totalmente da minha zona de conforto, rasguei meus diplomas, digamos assim, e hoje eu estou tentando trazer um pouco da minha expertise de tecnologia, na parte de inovação, do que eu tenho visto que funciona para dentro do agronegócio, mas também sem tentar reinventar a roda. Esse é um cuidado grande que eu tenho do lado de cá também. Legal. E, putz, sua história dentro da Terra Fértil é muito interessante, né? Porque você entrou para liderar a área de tecnologia e acabou migrando para o comercial. Hoje você é diretor comercial do grupo. Como é que foi essa transição aí? Porque eu falo, você não é nem comercial, não era nem comercial e nem técnico do agro. Como é que foi você chegar nessa posição de diretor comercial da empresa? Cara, eu costumo dizer que são os caminhos de Deus aí que ele coloca, né? Porque assim, sair do mercado de tecnologia para entrar no mercado do agronegócio já é um baita desafio. E eu decidi fazer isso no finalzinho de 2019, ali dezembro de 19. O que significa isso? Com 3 meses de casa, pandemia. Então, assim, o mundo inteiro virou de cabeça para baixo. Então, isso aí teve seus pontos positivos para mim profissionalmente, porque acelerou muito o meu processo de aprendizado. Então, quando a pandemia chegou, a gente não sabia como ia ser o dia de amanhã. Então, nesse momento, a gente ficou em dúvida se as nossas lojas poderiam operar de portas abertas, se os nossos RTVs de campo continuariam sendo recebidos. Hoje a gente tem 25 pessoas em campo, rodando as fazendas, as médias e grandes fazendas de onde a gente atua, e ficou muito naquela dúvida de como é que seria esse futuro aí, não só do agronegócio, mas de toda e qualquer empresa no mundo como um todo ali. Então, a gente decidiu acelerar o processo de tecnologia dentro da Terra Fértil. Se fosse preciso fechar as portas, a planta ela não iria esperar o coronavírus passar para ela poder precisar ser adubada, precisar aplicar uma pulverização, ter um certo manejo ali. Então a gente não podia deixar os nossos clientes na mão. A gente tinha que dar aquele suporte ali. Então a gente ficou com um cuidado muito grande de criar um back-office para caso fosse necessário fechar, a gente tivesse uma estrutura de tecnologia mínima ali para conseguir dar esse suporte ao time comercial. Aí foi aí o primeiro passo que começou a me trazer para dentro do setor comercial. Eu peguei
me mudei de Malicuia para Limoeiro do Norte, que é a cidade onde fica a nossa matriz. Então lá está nosso diretor, está nosso gerente comercial, gerente financeiro. Boa parte da empresa fica alocado lá. E lá é onde acontece boa parte dos nossos grandes negócios. Então eu fui de Malicuia para lá durante a pandemia e passei uns bons meses. Então o que foi que eu fiz? Imersão dentro dos setores. Fui procurar entender um pouquinho de cada coisa. Então entrei no comercial, entrei no financeiro, entrei no fiscal, entrei no contábil. A parte de tecnologia eu já dominava, mas eu precisava entender dos outros para conseguir mapear quais eram as dores que existiam e conseguir contribuir com cada um deles. E onde eu mais tive sinergia foi o comercial. Então, assim, essa história de no futuro virar diretor comercial, ela começou ali, início de 2020, chegada da pandemia. Eu precisava entender como é que funcionava o nosso fluxo, a jornada de compra do nosso cliente, para conseguir mapear isso para dentro do digital. E foi o que a gente fez. Não foi fácil, até hoje é um processo de aprendizado contínuo, porque o produtor, principalmente, eu falo muito aqui no Nordeste, que é onde a gente tem expertise. Ele não é um cara digital, a grande maioria não é. Então é um processo, antes de ser comercial, ele é um processo de educação. Eu não posso só cuspir produto e preço para o meu cliente no digital. Eu preciso educá-lo quais são os canais, quais são as diferenças entre esses canais, quais são os ganhos que ele tem, qual é a comodidade que eu gero se ele vier comprar por aqui e quebrar várias barreiras, várias objeções, paradigmas e tudo mais. Então, assim, até hoje tem sido um desafio grande, mas o meu momento comercial iniciou ali em 2020. Ah, legal. E isso parece que é uma tendência, né? Não só no agro, mas em todas as empresas no geral, de os profissionais mais cada vez mais valorizados vão ser aqueles que conhecem, entendem de tecnologia, mas também sabem interpretar esses dados e transformar em informações estratégicas, né? Então, e aí conseguem ajudar qualquer área. Então, acho que foi isso que você fez e a gente vê esse movimento também em outras empresas fora do agro. Fora do agro também está acontecendo muito, né? Sem dúvida. E a gente tem um cuidado muito grande também de procurar entender como é a jornada do produtor já hoje. Porque se eu fosse só pelo meu caminho, pela minha zona de conforto no mundo da tecnologia, o caminho básico seria o quê? Cara, vamos criar um aplicativo da Terra Fértil, coloca nas lojas de celulares aí da Apple e do Android, pede para o produtor baixar e daqui a gente vai controlando. Não, beleza, tranquilo. Isso aí seria fácil para a Terra Fértil, mas não seria fácil para o produtor. O produtor não quer mais um aplicativo. Às vezes ele nem sabe baixar o aplicativo. Então precisava entender onde é que ele estava já hoje, para que eu tivesse o menos fricção possível, já conseguisse ter essa sinergia. E de início eu dizia muito ao time o seguinte, cara, no começo a gente não está buscando venda, a gente está buscando estudar comportamento. A venda ela vai ser consequência do serviço que a gente vai prestar no digital. A Terra Fértil hoje ela já tem uma expertise muito grande no offline. Hoje a gente tem 9 lojas em 3 estados do Nordeste, a gente está no Ceará, Rio Grande do Norte e na Paraíba. Cada loja nossa tem pelo menos 2 pessoas atendentes de balcão, que são pessoas com formação na área, técnicos ou engenheiros, agrônomos ali pronto para atender aquele produtor que saiu da sua fazenda, que foi na cidade, que foi resolver alguma coisa, ou realmente precisava ir até a loja. Além disso, a gente tem 25 técnicos em campo, pessoas que estão no dia a dia ali da fazenda junto do produtor, fazendo acontecer o sucesso dele na colheita. Então a gente precisava pegar toda essa expertise e traduzir ela para o digital. Só que tinha muitos comportamentos que são totalmente diferentes. E nem mesmo o produtor estava ainda adequado com aquele cenário, com aquele ambiente. Então, não poderia pegar tudo o que funcionou no offline e só migrar para o digital. Aqui a gente precisava e faz até hoje muitos experimentos. A gente tem uma cultura muito voltada a testes aqui. Então a gente tem um Legal. cuidado muito grande de levar isso para o produtor, porque às vezes, porque com isso eu consigo sair do achismo. Ah, será que se eu fizer uma campanha de defensivos agrícolas falando sobre os cuidados do manejo e tudo mais? Ah, não, cara, o produtor já usa isso há tantos anos, isso aí não vai funcionar. Cara, será? Vamos testar. A vantagem é que a Terra Fest atua em 3 estados. Cara, vamos pegar, são 9 lojas, vamos pegar uma loja. Vamos testar no público dessa loja, vamos definir quais são os indicadores de sucesso e quais são os indicadores de fracasso. Então a gente costuma fazer isso, que é chamado de MVP, né? Que é o produto mínimo viável. O que é que eu tenho que ter minimamente ali para conseguir colocar um teste para rodar? Então a gente faz muito isso desde a chegada da pandemia e tem dado muito certo, porque eu consigo entender o que realmente que eu fiz aqui que está entregando valor para o produtor. Eu não posso me limitar, por ser diretor comercial,
a olhar só indicadores comerciais. Ah, o meu faturamento está bom, a minha margem está boa, mas e como é que está a experiência? A Legal. experiência é o que traz a retenção, é o que traz a recompra. Então, eu tenho que olhar também para esses pilares. Por isso é que eu costumo dizer que o marketing precisa estar colado. Costumo até usar um termo que eles são irmãos siameses ali. Marketing e comercial precisam andar juntos na mesma pisada para criar experiência. Porque o cliente ele compra, tudo bem, mas eu preciso que ele volte. E ele só volta se ele tiver uma experiência positiva. Exatamente. Acho que a chave do sucesso aí é estar muito próximo do produtor, né? E ainda mais você que veio não veio do agro, né? Veio de outros setores. Então, acho que isso é uma coisa que as startups também é uma cultura muito forte, né? De olhar muito para o cliente, estar muito próximo dele, entender a dor dele, entender os comportamentos para criar soluções que eles precisam, né? E você trouxe essa visão legal para o agro. Ô Pedro, o que, que você destacaria aí? Quais os principais comportamentos que vocês têm observado dos produtores, do público do agro, em relação aos canais digitais? Cara, eu vou te falar os erros que eu cometi no início e que me ajudaram muito para eu aprender a mapear esses comportamentos do produtor. Primeiro, eu tive uma puta barreira de entrada dentro de casa, né? Então, assim, quando eu entrei na Terra Fértil, algumas pessoas, fui super bem recebido, sem dúvida nenhuma, mas muitas vezes, por não ser da área, de uma maneira até intuitiva por parte do nosso time, do público em geral do agro, o pessoal já olha, ele não entende muito e tal, então deixar ele só ouvindo, então fazer algumas perguntas na reunião, via que algumas pessoas ficavam um pouco incomodadas e tal, mas não tinha vergonha nenhuma disso. Fui a campo, cara, precisa entender como é que tá lá na ponta. Eu trabalho no escritório no ar-condicionado, eu não posso tomar decisão aqui se o negócio acontece no sol quente, com a mão suja de terra. Então a gente foi no campo para entender e mapear esses processos aí. Só que eu sempre tentava puxar a sardinha para a parte da tecnologia. Então qual foi a minha ideia? Cara, nesse momento de que a gente vai montar aqui um setor de atendimento online, vamos trazer. Eu não tinha verba ainda para trabalhar. Por quê? Porque era um setor que não existia e no agronegócio em geral não existia nenhum benchmark que eu pudesse fazer para dizer, ó, tá funcionando na loja tal e tá trazendo esses resultados. Então, era realmente mato e o mato era bem alto. Então, para convencer a direção da empresa, eu tive um certo trabalho ali porque eu não tinha nada para prometer ali, dizendo, ó, o cara já funciona ali, já funciona lá. Então, assim, vamos tentar, mas vamos tentar juntos. Aí o que foi que aconteceu? Eu entrei no atendimento. Então veio eu, aí tinha uma colaboradora que está conosco até hoje, a Andressa. Ela era jovem aprendiz na época, estava em final de contrato. Falei, cara, me empresta a colaboradora. E também a Marcela, que hoje é a nossa coordenadora de marketing. Então nós três, a gente uniu forças ali para fazer esses atendimentos digitais junto ao produtor. O que, que a gente fez? Primeiro a gente foi testar como é que era o atendimento dentro de casa. Então, assim, a gente ia migrar o atendimento para o WhatsApp, caso o campo e as lojas precisassem fechar as portas ali. Então, hoje, aí o pessoal dizia o seguinte, cara, mas o WhatsApp, todo mundo já usa o WhatsApp, e as 9 lojas da Terra Fértil, cada balcão tem um WhatsApp. Falei, cara, beleza, ter o WhatsApp é uma coisa, entregar a experiência é outra. Vamos mapear. Então, a gente fez um teste ali de cliente cego. Então, a gente saiu pedindo atendimento nos balcões da Terra Fértil. E o balcão, não é que era erro do balcão, o balcão está no papel dele. Se o Fábio chega lá presencial, eu sou o atendente de balcão, eu vou atender o Fábio. Eu não vou pedir para o Fábio me esperar, que está na minha frente, para eu responder o WhatsApp de um outro cliente. O balcão, o papel dele é atender quem está lá. Então, precisava de um setor específico para os atendimentos digitais. Então, a gente fez toda essa jornada, viu que tinha alguns gaps ali e montamos o setor. Só que, como eu tinha pouca gente, foi o que aconteceu. Eu tive a brilhante ideia de fazer um bot. Cara, vamos fazer o seguinte: o passo inicial é mapear o lead que chega, né? Aquele possível cliente, o produtor. Saber se realmente ele é um produtor, saber o que, que ele planta, tamanho de área, se ele já é cliente, o que, que ele está precisando. Então, fazer aquelas perguntas investigativas iniciais para poder conseguir depois seguir para um segundo processo já de cunho comercial para fechar a venda. Mas o primeiro processo, na minha cabeça, era receita de bolo. Vamos fazer as perguntas para mapear, entender e depois a gente passa para o atendimento humano. Cara, foi um desastre total. Até hoje eu não sei como é que o projeto não foi abortado. Só não foi abortado porque Marcelo, ele tem a mente muito inovadora e a mente muito aberta também. Então, assim, ele nos dá muita carta branca para testar esses processos aí. Mas o que, que aconteceu, Fábio? A gente colocou o bot para rodar e eu coloquei um bot muito tradicional ali. Prezado senhor produtor,
estamos aqui hoje para lhe ajudar, somos a Terra Fértil, um baita texto inicial, coloquei lá, aí aqui tinha um costume muito de enviar, ainda tem até hoje, de a comunicação ser via áudio. Então, o produtor ele gosta muito de trocar áudio porque muitas vezes ele está ali no meio do sol quente. E aqui, em determinadas épocas do ano, faz um calor danado. Então, assim, não vai ter tempo para digitar aquilo dali. O bot, foram dois erros. Um, eu coloquei um bot muito formal, não conectava com a nossa audiência, não tinha nada a ver com a comunicação que a gente usa. E dois, o bot não tinha um fluxo de exceção para quando se enviava o áudio. Então, teve muita experiência ruim do produtor, de eu fazer a pergunta via bot, o produtor até respondia as perguntas, só que via áudio. Como não tinha fluxo de exceção, o bot repetia a pergunta. Então, cara, Putz. tem gravado até hoje aqui no meu Google Drive alguns áudios de produto de case de insucesso. São áudios de produtores, cara, soltando os cachorros com o atendimento da Terra Fértil. Eu nunca mais volto aí, vocês estão me fazendo de palhaço. Então, cara, desastre total. Mas aquela questão do MVP. A gente testou minimamente, com o escopo reduzido ali. A gente viu que não funcionou, já desligamos. Falei, pessoal, reuni o time, falei, galera, vamos pelo chão. Vamos entender na mão aqui como é que o produtor se comunica. Então, aí a gente começou a fazer esse mapeamento. A gente tem dois públicos distintos aqui, né? A gente tem aquele produtor, o agricultor mais tradicional, aquele cara com seus 60, 70 anos, que já faz aquilo há diversas gerações, que é um cara mais mente fechada, porque a maneira como ele tem o manejo da roça dele, como o pessoal costuma chamar aqui, já funciona, então ele é muito mente fechada para novas tecnologias. E esse cara aí, muitas vezes também, ele não tem um nível de escolaridade. Então a gente atende aqui pessoas de poder aquisitivo alto, com grande poder de compra, mas que muitas vezes ela não é. Tem pessoas que não são nem alfabetizadas. Então, cara, como é que eu vou plugar um bot aqui totalmente formal para conectar com um cara desse? Não tem condição nenhuma disso. Então a gente entendeu que precisava fazer o atendimento personalizado. Então a gente dividiu em duas personas principais. Esse agricultor mais tradicional e o agricultor mais moderno. Quem é esse agricultor mais moderno? É o filho, é o neto, é o sobrinho, é o cara que vai fazer o processo de sucessão. É o cara que está entrando ali naquele processo da fazenda, do plantio do avô, do pai ou do tio, que vai assumir aquilo no futuro, e esse cara já é mais digital. Esse cara eu já tenho menos barreira de entrada, já tenho mais conexão. Então eu gasto menos tempo atendendo ele, mas aí eu preciso alocar para quem é o tomador de decisão? É o pai dele, é o avô dele. Então eu preciso ter sinergia com as duas pessoas nesse momento. Então esse foi o desafio. Então era muito dia a dia. A gente testava, via quantos tinha atendido, classificava os tipos de atendimento com os tipos de clientes que estavam chegando e dessa forma a gente ia ganhando expertise e passamos a avançar mais rápido nesse processo de inside sales, de vendas digitais. Pô, legal. Muito tentativa e erro, né? A boa e velha que funciona. Exato, Mas com indicadores, que é muito importante para poder ter essas sim, medições, porque no final da semana, no final do mês, tinha reunião de diretoria. Cara, como é que está o projeto? Quanto gastou? O que que trouxe de resultado? Baseado em quê? Quais são os próximos passos? Então a gente ia tendo muito essas tomadas de decisão em conjunto. E foi o que facilitou para a gente, porque se a gente não tivesse, se a empresa não tivesse abraçado, a grande parte da liderança da empresa não tivesse abraçado o projeto, dificilmente a gente teria tido sucesso aí. legal. E como é que tá hoje isso, Pedro? O atendimento, você estava contando cases aí do atendimento usando ferramentas aí como WhatsApp, bot, etc. Hoje, os clientes de vocês já estão muito mais maduros aí nesse sentido. Os clientes já se acostumaram e gostam desse tipo de atendimento. Como é que tá hoje isso? Cara, hoje está bem mais maduro. Hoje eu consigo ter um processo realmente de insight sales. Então, hoje, aqui no atendimento da TerraFest, no digital, a gente consegue ter o atendimento primário, que é feito ali pelos SDRs, que é uma espécie de pré-vendas. Então, o Fábio chegou para fazer uma cotação conosco. Ele cai no funil do SDR primeiro, para poder saber quem é o Fábio, de onde ele fala, o que, que ele planta, se já é cliente, se ele for cliente, qual foi a última compra, qual é o ticket médio dele, qual é o grau de recorrência. Então, assim, a gente tem um sistema muito robusto dentro de casa, que é o Ciagre, que é um RP que é muito difundido no agronegócio em geral. Então, a gente procura utilizar ele o máximo possível para fazer o mínimo de perguntas para o cliente. Porque se o Fábio já é meu cliente, dentro do Ciagre eu já tenho muita informação dele. E para mim, a pior experiência que existe é call center, quando você quer, por exemplo, ligar para, sei lá, um TV a cabo, você quer cancelar um cartão de crédito. Você cai em diversos setores, explica a história 3, 4 vezes e fica, não, não é nesse setor, é no outro. Não, não é esse setor, é no outro. E tem que sair explicando a história várias vezes para várias pessoas.
Na Terra Fértil, não. A gente já tem a história do Fábio, se ele já for cliente nosso. Eu já sei qual é a propriedade dele, onde é que fica, o que ele comprou comigo, qual foi a data da última compra. Então, a gente utiliza muito disso hoje em dia para iniciar aquele atendimento, para deixar já contextualizado. Obviamente que se o Fábio for um cliente novo, estiver vindo de prospecção, aí a gente faz um trabalho investigativo. Mas o grande diferencial foi a gente ter especializado essas duas verticais. Eu tenho os SDRs que fazem esse trabalho inicial. Uma vez que o Fábio está qualificado e com todas as informações necessárias, o Fábio ele passa a ser atendido pelos nossos closers. Os closers são engenheiros e engenheiras agrônomos, pronto para tirar todo e qualquer impedimento e dúvida técnica que o Fábio venha a ter com relação ao produto, com relação a manejo, com relação à cultura, o plantio e etc. Isso tem dado muito certo, não só para o produtor, que tem recebido uma experiência muito positiva, como também para a velocidade do time. Porque antes, nos primórdios, quando eu contei para você, todo mundo jogava nas 11. Eu não tinha ninguém especializado em setor nenhum, porque eu não tinha nenhuma base histórica ali para poder dizer, cara, aqui vai funcionar melhor dessa forma, nessa estrutura. Então a gente estava primeiro mapeando e entendendo. Hoje, com a robustez que a gente tem, já estamos indo para o quarto ano de Inside Sales aí, então hoje a gente consegue ter esse nível de maturidade, e isso entrega uma experiência muito positiva. Aí tem outro detalhe também muito importante aí nesse processo. Todos os nossos atendimentos, eles são catalogados. Então, toda vida que o Fábio entrou em contato comigo, eu sei quantas vezes o Fábio veio, quais são os produtos que ele veio procurar, qual é o tempo médio que eu consigo atender o Fábio. Eu consigo também registrar hoje no nosso sistema quando é que eu vou entrar em contato com o Fábio. Cara, o Fábio tem uma recorrência média aqui de 3 a 4 meses. Vou colocar aqui um lembrete, um acompanhamento para que com 2 meses e meio eu mande uma mensagem para o Fábio para entender, cara, deu tudo certo, aquela indicação que eu fiz para você funcionou, você tem alguma dúvida ainda, eu posso te ajudar em mais alguma coisa? Então, assim, eu consigo entregar uma experiência sem estar toda hora tendo que cuspir produto. Cara, eu tô com uma ureia barata. Ó, o sulfato de magnésio chegou. Não, não preciso disso. Eu preciso entender como é que tá o Fábio. Cara, e aí? Como é que tá a família? Tá tudo bem? Tá tudo em paz? Posso te ajudar em alguma coisa? Tô passando aqui só para fazer esse acompanhamento e lembrar para você que se precisar, estamos aqui. A Terra Fértil está à disposição. Então, hoje eu tenho um setor totalmente padronizado. Eu tenho pessoas com áreas de expertise diferentes, focada em determinadas etapas da jornada. E para mim, um outro diferencial foi o seguinte: CRM. A gente patinou bastante, a gente testou 3 CRMs, os melhores do mercado, mas, cara, CRM, não, o software é o que pouco importa. O que eu aprendi foi o seguinte: o que mais importa é a cultura, é você vender a cultura de CRM para o time de atendimento. Porque Sim. senão, se for goela abaixo, não vai funcionar. Não vai. Hoje, a gente conseguiu, a muito custo, botar para rodar. E tem sido uma entrega de valor absurdo. Hoje eu tenho um forecast, eu consigo saber previsão de fechamento por vendedor, por cidade, por estado, por grupo de produto. Então hoje a gente tem uma robustez muito grande que sem CRM isso aí seria praticamente impossível de eu ter hoje. Legal. O pessoal fala que o melhor CRM é aquele que as pessoas usam, né? É mais importante Perfeito, usar, né? exatamente. Exatamente. E seguindo aquele conceito do MVP, o nosso primeiro CRM foi o quê? Cara, planilha. A gente fez um planilhão lá, catalogava os dados na mão no começo. Cara, o Fábio veio no dia tal, na hora tal. O número do Fábio é esse, ele procurou por esse produto e o resultado foi esse daqui. Só que qual é o problema? A planilha serve para validação. Depois, a tendência dela é virar um monstro, porque conforme você vai tendo dados catalogados, você vai precisando de cada vez mais informação. Então, a planilha nossa, que lá em 2020 ela começou com 5 colunas, pouco antes do CRM ser implantado, ela já estava ali com 25. Aí o que Nossa. que acontecia? A gente ia para as reuniões de resultado, no Insight Sales a gente tem reuniões diárias, a gente tem reuniões semanais e tem reuniões mensais. Nas reuniões mensais, que são reuniões de resultado geral do mês, o pessoal trazia os dados e dizia assim, cara, esse dado aí está atualizado até o dia 17. Aí eu, peraí, hoje é dia 2 de fevereiro. Esses dados aí estão até 17 de janeiro. Cara, pior do que não ter dado é ter o dado errado. Então, assim, não funciona. Desse jeito aí, a gente não vai conseguir andar porque eu estou com um gap muito grande. Eu não sei o que aconteceu no restante do mês. Como é que eu vou fazer essa tomada de decisão? Aí foi aí que a gente viu também a necessidade de fazer integração. Então, a gente montou um setor de tecnologia dentro da Terra Fértil e começou a fazer essa integração. Hoje, qualquer lead, qualquer atendimento que a gente faz, que ele pinga no nosso WhatsApp, ele automaticamente já é registrado na planilha e já é registrado também dentro do nosso CRM. Então, hoje, o time de atendimento ele não perde mais tempo com serviços mecânicos.
Hoje ele consegue ter foco para dar uma experiência boa realmente de atendimento. Antes, nosso SLA era muito mais alto, porque quando o Fábio chegava, eu tinha que fazer perguntas e enquanto ele respondia, eu já tinha que catalogar na planilha. Hoje, isso tudo é automatizado, então a gente não perde tempo mais com esse serviço braçal. Show de bola, legal. Excelente. E, ô Pedro, vocês, a Terra Fértil começou com lojas offline, né? Lojas físicas, e aí Isso. você contou que começou a fazer essa transição aí na pandemia, e hoje vocês também têm loja online, né? Eu queria saber como é que funciona aí, como é que tá indo a loja online, e porque assim, uma coisa que a gente sempre fala é que a gente vê, né, que o produtor tem um pouco de resistência ainda em comprar, precisa muito desse contato físico ainda, né? Como é que tá Muito. indo, como é que foi essa experiência da loja online de vocês e como é que tá indo agora? Cara, a loja online, ela é outro laboratório gigante que a gente tem dentro de casa. A gente começou com uma plataforma de terceiros para fazer validação. A gente também entendia o seguinte, cara, a loja online existe há dezenas de anos no Brasil. Tem Americanas, tem Submarino, tem Shoptime, por aí vai. Beleza. Mas o público do agronegócio é um público que tem os seus diferenciais. O meu público, por não ser a grande maioria digitalizado, não fazia sentido a gente lançar uma loja online que ela fosse self-service, que o cara chegasse lá, escolhesse os seus produtos, dissesse se ia ser boleto ou cartão, colocasse os dados do cartão, clicasse em finalizar e ficasse aguardando a mercadoria chegar. Esse seria o melhor dos mundos num cenário ideal. Mas, primeiro de tudo, a gente vende defensivo. Não posso vender defensivo sem receituário agronômico, sem fazer uma visita na propriedade do cara. Isso já me limitava bastante. E outra, o produtor, ele é muito desconfiado no digital. Então, tudo ele acha que é golpe ali. Dificilmente eu ia conseguir um cara que me desse os dados de cartão de crédito dele, de maneira que ele mesmo coloque as informações lá e ele tivesse essa confiança que tudo ia acontecer da melhor forma possível. Então a gente entendeu que a loja online ela precisa funcionar, mas de uma maneira que se adeque ao agronegócio. Então, no começo, até mesmo nos atendimentos de WhatsApp, a gente quebrava muita objeção do cara achar que era golpe. Cara, isso é a terra fértil mesmo, eu nunca vi esse canal funcionando. O que, que a gente fazia para quebrar essa objeção? Criatividade, vídeos. Meu irmão, tira a bunda da cadeira. O atendente, faz um vídeo, vai lá fora da loja, fala, cara, tô aqui na terra fértil, essa aqui é a unidade de Maracanã, olha o pessoal de balcão, deixa eu te mostrar aqui o nosso estoque como é grande. Olha aqui, tá chegando aqui a adubo agora, não sei o quê. Eu tô aqui dentro, pode confiar porque eu sou realmente terra fértil. Isso nos ajudou bastante. Precisava pegar isso e jogar para dentro da loja online. Então, hoje, a nossa experiência da loja online é o seguinte: ela é uma décima loja, a Terrafest tem 9 físicas e tem a décima, que é a digital, a nossa loja online. Ela é uma loja 24/7. Qualquer dia, qualquer hora, sábado, domingo, feriado, Natal, Ano Novo, que o produtor quiser ter contato com o catálogo, com os preços, com formas de pagamento e registrar o seu pedido, a loja da Terra Fértil vai estar disponível ali. E é muito bacana porque tem coisas que a princípio não fazem sentido nenhum. Mas, por exemplo, na virada de ano agora, pouco antes da virada, 10 horas da noite, meu celular estava chegando, porque todo pedido que é gerado na loja online, ele dispara e-mail para o setor comercial. Então, meu celular estava chegando e-mail de gente tirando pedido antes da virada do ano. Noite de Natal, domingo de manhã, que é uma coisa também que eu tinha muito na cabeça, cara, domingo o produtor precisa de atendimento, domingo não tem loja aberta, domingo é dia de Globo Rural, esse cara assiste o Globo Rural, tem um insight, tem uma ideia, ele quer ter contato. Então, hoje a Terra Fértil, ela funciona de domingo a domingo. Domingo eu tenho gente atendendo no Insight Sales também. Até meio-dia, se você mandar mensagem para a gente, vai ter um engenheiro agrônomo lá pronto para tirar todas as dúvidas, fechar pedido, agendar visita e etc. Então a loja ela veio para ser esse braço auxiliar do Insight Sales. Mas a grande diferença é o seguinte: na nossa loja online, ele não compra nada. Ele registra o pedido dele. Esse pedido é registrado, eu jogo ele para dentro do funil de Insight Sales e no dia seguinte, quando o pessoal chegar, dá continuidade a esse atendimento de maneira humanizada. Então, tenho realmente um engenheiro que vai atender o Fábio que fez um pedido no domingo à tarde. Então, já sei o que ele quer e dali em diante eu já faço essa condução da venda ali. Então, tem dado uma experiência muito boa. E outro insight bacana que a loja tem nos dado, que esse eu confesso a você que na concepção da loja eu não tinha pensado nisso, mas com a experiência as coisas foram surgindo, que é o campo de busca da loja. Hoje o campo de busca da loja a gente utiliza muito como tendência. Então, através do que o produtor tem buscado mais, isso serve, por exemplo, para alimentar o nosso marketing, para gerar conteúdo orgânico. Cara, se ele está procurando muito por biológicos,
vamos fazer conteúdo de biológico. Vamos ver das regiões que a gente atua, de onde vem mais esses termos de busca. Vamos comprar palavra-chave dentro do Google para segmentar artigos dentro do nosso blog. Então, acaba que os setores, de uma maneira muito orgânica, eles se conectam e um alimenta o outro. Então, a loja online ela entrega, além de indicadores comerciais, ela entrega também indicadores de conteúdo. Aí, quando a gente diz que o agro já é um setor muito peculiar, para você ter ideia, só uma curiosidade, um dos termos mais procurados na nossa loja é referente a defensivo. Mas é uma palavra-chave muito específica que nenhuma rede social me permite, por exemplo, comprar essa palavra-chave para segmentar em cima dela. Porque é algo que a pessoa pode usar para o bem e pode usar para o mal ali. Então, é um termo que ele pode ser nocivo. Mas é o termo mais disparado, ele é o mais procurado, tanto no blog como na loja online, que é um termo que o pessoal utiliza para falar de defensivos aqui no Nordeste. Então, isso também faz parte do trabalho de educação. Cara, precisa educar o produtor de como é a melhor forma do manejo quando ele está com defensivo. Quais são as boas práticas, quais são os cuidados que ele tem que ter. Tudo isso hoje a gente faz. A gente tem um cuidado muito grande, Fábio, de não ser somente comercial. Por isso que além da loja online, todas essas entregas que ela nos dá, eu tenho também um blog, onde eu tenho ali conteúdos que são 0% comerciais. A única regra para botar artigo no nosso blog é que o artigo não tenha cunho comercial. Somente, mas é uma comunidade que é aberta, é uma plataforma que é aberta para a comunidade, não tem amarra, não tem trave. Inclusive, eu deixo o convite aberto aqui para toda e qualquer pessoa. Se você quiser contribuir para o blog da Terra Fértil, a plataforma está disponível. Independente se é concorrente da Terra Fértil, se trabalha na concorrência, cara, é um blog para fomentar a comunidade e trazer conhecimento para o homem do campo. Eu acredito o seguinte: quanto mais técnico o produtor ficar, mais fácil é eu conseguir entregar para ele produtos de maior qualidade. Perfeito, muito bom. E Pedro, nessa questão do marketing digital, você falou que os produtores, a maioria dos clientes de vocês não são ainda tão digitalizados. Vocês trabalham com essa parte de anúncios em redes sociais? Essa é uma pergunta. E a segunda é, vocês conseguem ter uma captação de leads das redes sociais, por exemplo? Eles estão Sim, sim. presentes lá? Sim, eles estão presentes lá, mas inclusive esse é o maior canal de atração de leads do Insight Sales. Então hoje a gente aporta determinados valores no Facebook, que aí no caso é Facebook e Instagram, e no Aham. Google também para ranquear palavras-chave. Então, tipo assim, se o cara procurar por fertilizante, por semente, a gente tenta fazer uma estratégia para ranquear a terra fértil ali nas primeiras posições de busca do Google. E além disso, a gente tem um trabalho muito forte de SEO também, que é a otimização das nossas plataformas, utilizando boas práticas, de acordo com o que o Google pede, o que o Facebook pede. E esse é um canal muito rentável, cara, muito rentável. Por mais que o público não seja digitalizado, mas hoje rede social praticamente todo mundo está dentro. Então, naqueles momentos ali de lazer, ou até mesmo de espera, estou na fila de um banco, estou aguardando um retorno, a grande maioria das pessoas abre ali o seu Instagram, abre ali um WhatsApp, tem gente que usa muito Facebook ainda também, é um público mais velho que está lá, é um pessoal de mais de 55 a 65 anos, mas eu tenho um público lá também. Então hoje a gente faz campanhas pagas nesses três canais. E essas campanhas pagas é onde traz a maior fonte de atendimento para dentro do nosso funil de vendas do Insight Sales. Aí é mais um canal onde a gente utiliza para testar. Então hoje toda campanha que a gente sobe, eu subi agora, por exemplo, uma campanha falando de ureia. Então a gente faz teste. Cara, a gente faz uma campanha bonita, moderna, com boas práticas de UX, de headline, chamativa e tudo mais, coisa mais linda do mundo, de acordo com o que se faz hoje, por exemplo, de design gráfico e tudo mais. Na mesma campanha, eu subo um segundo criativo, que a gente costuma chamar de criativos cruz, que é um fundo branco, tela preta, Arial Black, a foto da ureia e compre agora. Assim, um negócio bem rústico ali, bem manual, bem artesanal, digamos assim. Cara, na maioria das vezes, o que mais conecta, pelo menos com a audiência da Terra Fértil, é o criativo cru. O mais moderninho ali, ele limita muito, não conecta, porque hoje no digital o pessoal é muito imediatista. Então ali eu tenho 1 ou 2 segundos para capturar a atenção do Fábio ali. Se ele não segurar a tela, o meu story já passou, o meu feed já foi rolado para cima, eu já fiquei para trás. Então eu tenho que ter essa conexão. Então nesses testes, a gente tem detectado cada vez mais que o público gosta de fotos mais naturais. Tanto é que no nosso feed do Instagram, a gente tem uma agência que nos presta suporte e faz arte super moderna. A gente tenta deixar o feed o mais harmônico possível. Então a gente tenta mixar entre
postagens que são artes criadas e fotos de campo. Cara, a foto de campo, ela dá de peia nas artes. Às vezes é uma foto só com o RTV nosso, a mão dele segurando um tomate. E ele bate a foto aqui. Eu pego essa, no mesmo dia eu faço uma publicação, coisa mais linda do mundo, de um campo todo verde, um produtor e tudo mais. Essa do tomate tem 300 curtidas, tem 10, 15 mil impressões, enquanto a arte bonita tem 12, 15 curtidas, atingiu 1.000 pessoas. O próprio Facebook, o próprio algoritmo, não entrega tanto como ele entrega as fotos mais naturais. Então, assim, o canal digital, ele funciona muito bem, mas você precisa experimentar para o seu tipo de público o que ele quer consumir. Mas uma coisa é certa, ele está lá dentro. Show de bola. Maravilha. E Pedro, nós tivemos aí o prazer de ter o Marcelo, que é o sócio-diretor da Terra Fértil, numa viagem com a gente da AgroTravel para Israel em 2022. Marcelo é um baita empresário aí, muita gente boa também. E a gente viaja muito aí o mundo, conhecendo as tecnologias do agro, e a gente vê muita coisa nova sempre, né? Muito avanço e cada vez mais rápido, inteligência artificial, etc. Como é que você vê aí para os próximos anos o agro em relação à aplicação dessas tecnologias? Porque também uma coisa é ter a tecnologia e outra é ela ser aplicada, né? Exatamente. É um desafio grande, cara. Assim, pelo que eu tenho, pelo que eu estudo, eu procuro olhar muito, eu consumo muito material de LinkedIn. Meu LinkedIn é totalmente. Quando eu entrei em 2019 aqui, eu tirei tudo de tecnologia que eu segui e passei a seguir só pessoas do agronegócio em si. Eu até agora, eu vejo muita gente falando, tá no hype, sem dúvida nenhuma, chat GPT, o Midjourney para geração de imagens, a gente utiliza dentro de casa também isso daí. A gente tem feito alguns testes, mas por enquanto nada de relevante. Vou te dar um exemplo do que a gente fez recente. Dentro da loja online, a gente lançou um Copilot. O que a gente fez? A gente treinou uma inteligência artificial, um chat GPT, para que ele tivesse um contexto do agronegócio e dentro da loja online, nos momentos que o nosso time de Insight Sales não estivesse disponível, esse Copilot ali, esse atendente digital, ele conseguisse identificar doenças em plantas, identificar o que seria necessário para conseguir avançar numa melhoria de um plantio, de um manejo e tudo mais. Divulgamos isso daí, está no ar até hoje, inclusive, mas a aderência não foi tão grande em si. Eu acho que ainda é um trabalho muito do que a gente fez, por exemplo, no início do Insight Sales. É um trabalho muito ainda de conscientização. E é muito experimento e teste, experimento e teste. Até a gente encontrar o que realmente o público está precisando ali. Eu acho que o importante para hoje, 2024, são as empresas já terem um pé dentro da inteligência artificial, para entender, mapear, testar, e uma hora isso aí vai virar. E quem acertar primeiro, sai na frente e bebe água limpa. Aqui a gente tem feito o teste do Copilot, aqui a gente criou uma plataforma de analytics também. Hoje eu tenho uma dificuldade muito grande com relação aos meus números de redes sociais. Porque muitas vezes o Facebook ele me entrega só aquele número frio ali, mas eu preciso adequar ele à realidade, por exemplo, da terra fértil. Então eu preciso mapear, por exemplo, fiz, sei lá, 50 postagens no mês de janeiro. Dessas 50, quais foram de referente a adubos, quais foram referente a defensivo, referente a semente, quais foram referente a fornecedor. Fornecedor, que vai nos escutar com certeza aqui, fornecedor é um bicho muito ciumento, viu, cara? Então, quando eu posso fazer 15 postagens do fornecedor A. No dia que eu faço uma do fornecedor B, o A fica chateado e me liga. Cara, como é que você faz isso? Não sei o quê. Então foi uma dor que a gente teve. Eu falei, meu irmão, vamos começar a metrificar. Vamos pro dado. Para eu chegar pro fornecedor A e dizer, cara, eu te publiquei 15 vezes. Esse mês foi o que mais saiu foi você. Então, assim, até para ter essa entrega de resultados. Mas hoje a IA, ela sem dúvida nenhuma veio para ficar, mas muita gente ainda está em laboratório. Então, assim, quem acertar primeiro vai sair na frente. A gente está tentando essas duas frentes aí. Tentar plugar IA com o nosso atendimento para gerar escala e tentar plugar IA também com essa geração de dados analíticos das redes sociais para entender qual é o conteúdo que o público quer para a gente conseguir ser mais assertivo nessa entrega de resultado. Boa, boa. E Pedro, para a gente finalizar aqui, eu queria que você falasse aí qual que foi a maior quebra de paradigma para você em relação ao agronegócio. Ou seja, em relação a como você via o agro antes de trabalhar nele, de estar dentro, e agora que você já tem alguma experiência aqui. Quais são as diferenças aí da sua visão antes e hoje? Cara, para mim a grande quebra de paradigma aí foi entender que o agronegócio é gigantesco. Gigante, gigante, gigante. Quem está de fora não faz a mínima noção do tamanho que é esse setor e principalmente aqui
no Brasil. Então, eu comecei a perceber isso quando eu ia a campo. Para quem está de fora, imagina que o agronegócio é sempre aquele produtor com enxada nas costas, que tem um plantio no fundo da casa dele, que capina aqui, capina acolá. Cara, isso não existe. O agronegócio é gigante. E outra, o produtor rural, muita gente hoje taca pedra no produtor, né? Tem esses embates hoje em dia, mas ele é um verdadeiro herói. É um cara que enterra dinheiro, ele literalmente ele pega o dinheiro dele e coloca debaixo da terra, sem saber se vai ter retorno nenhum ali, porque o agronegócio ele não depende. Você pode ser um cara organizado, você pode ser um cara analítico, você pode ter um poderio de compra alto, mas no final do dia você depende muito de clima, você depende muito de quadra chuvosa. Ah, posso fazer uma irrigação? Posso montar um pivô? Pode, mas você depende de clima, de chuva. Chuva demais é ruim, sol demais é ruim. Então, um cara que todo dia praticamente ele tem que se reinventar. Então, esse cara ele era para receber uma medalha. Por isso, quando eu vejo alguém falando mal do agronegócio, não é porque eu estou dentro puxando sardinha de forma alguma. É porque eu vejo e identifico as dificuldades que são para que esses caras consigam ter sucesso. Inclusive, aqui na Terra Fértil, o nosso lema é acompanhar o produtor do plantio até a colheita. Porque muitas vezes a gente financia o produtor. Então, se o produtor comprou conosco a semente, comprou um fertilizante, comprou um defensivo, e no final da safra ele não teve sucesso, cara, ele não vai conseguir honrar com os compromissos dele. Então, eu sou totalmente coparticipante do plantio desse cara. Por isso que a gente tem um batalhão em campo. Por isso que a gente tem pessoas qualificadas dentro de cada loja nossa. Por isso que a gente tem um background de inside sales muito forte ali para conseguir chegar cada vez mais a mais regiões. Então, hoje, a grande quebra para mim foi entender o desafio diário que é para o produtor conseguir ter sucesso no plantio. Isso sem falar de volatilidade de preço das commodities, o preço do que ele está produzindo ali, que sobe e desce também, uma bolsa de valores. Enfim, ele tem diversos desafios aí e no final consegue colocar para frente. E o alimento chega no supermercado, e o alimento chega na nossa casa, mas mesmo assim tem gente que ainda gosta de falar mal. Muito bom, cara. A gente bate muito nessa tecla aqui também, são muitas variáveis e o produtor brasileiro são heróis mesmo. E Sem dúvida. muitas pessoas criticam sem conhecer, e esse é um dos nossos papéis aqui. A gente está sempre trabalhando muito para passar a imagem correta, né, do agro brasileiro e não aquela. Mas hoje acho que as pessoas gostam de ficar apontando o dedo e criticando, né, sem saber. Tá na Cara, moda esse negócio aí. o grande problema hoje é porque as pessoas, por conta desse imediatismo, daquele excesso de dopamina que as redes sociais geram, muita gente hoje só lê manchete. Ninguém se dá, pouquíssimas É. pessoas se dão ao trabalho de clicar no link e ver a notícia. Eu estava até conversando com um amigo meu na semana passada que tem manchete, quando você entra na notícia, a notícia desmente a manchete. A manchete é só o clickbait, para capturar, para capturar, para capturar, para capturar. Então, assim, tem até uma certa irresponsabilidade em alguns meios de comunicação. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande com os conteúdos que a gente consome na internet. É isso aí, perfeito. Pedro, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje, por aceitar nosso convite e compartilhar suas experiências com a gente também. Imagina, eu que agradeço. Para mim é um prazer muito grande. Eu sou um consumidor assíduo de podcast, inclusive de vocês também. Eu trabalho muito viajando na estrada, então eu baixo podcast no meu celular, vou consumindo freneticamente. Para mim é desafiador estar aqui hoje, é a minha segunda vez como participante de um podcast, mas a Legal. experiência foi maravilhosa. Agradeço a vocês a oportunidade, me coloco à disposição junto com a Terra Fértil, que a gente puder ajudar o ecossistema do agronegócio. Contem conosco que a gente está aqui. Show de bola. E agradecemos também aos nossos ouvintes aqui que acompanharam esse bate-papo hoje. A gente vai deixar na descrição do episódio as informações da AgroTravel e da Terra Fértil para quem quiser conhecer mais sobre o trabalho das duas empresas. E não esqueçam de seguir o podcast no Instagram, no YouTube, Spotify. E se gostaram, compartilhem com os amigos para a gente ajudar cada vez mais a trazer insights positivos para o agronegócio brasileiro. Obrigado e até a próxima!